Traumas e fraturas na face. Bom, isso daí, acidente de moto, uma pancada muito forte no rosto. Você pode ter uma fratura tanto da mandíbula, né, em várias regiões, dependendo de como foi a pancada, né, o lugar da pancada, do osso temporal, do processo zigomático. E muitas vezes não tem jeito, a solução é a reconstrução cirúrgica. As fraturas mandibulares podem ser causadas por patologias também, né? Por traumas devido a acidente de trânsito. Patologia, por exemplo, se a pessoa tem osteoporose, e isso pode, de repente, vai morder uma maçã, tem osteoporose e fratura mandíbula. Eu já vi casos semelhantes. Ou então tem um cisto, não sabe que tem um cisto, o cisto é muito grande, vai morder alguma coisa e aquilo fratura, né? Porque cisto, afinal, houve uma reabsorção óssea dentro daquela mandíbula. Então, esses casos muito, assim, graves, né, vão acarretar nesse problema. A reconstrução cirúrgica, fraturas da mandíbula, também pode ser causadas por patologias, traumas devido a acidente de trânsito, violência, esportes, etc. O diagnóstico é feito por meio do histórico do paciente, né? O paciente vai te falar por que ele está com a cara assim, né? O que aconteceu. Normalmente, são pacientes que vão para âmbito hospitalar, normalmente é o buco que vai tratar disso daí. E não tem jeito, você vai ter que reconstruir a face do cara para que ele volte a ter articulação. E muitas vezes no processo de recuperação da cirurgia ele vai ficar com trismo por um bom tempinho aí. O tratamento normalmente é feito por meio de redução cirúrgica, não tem jeito. E agora nós chegamos em um que pode acontecer com qualquer um de nós durante o nosso procedimento clínico, né, que é o edema pós-cirúrgico, né, pós o bloqueio nervoso do tratamento dentário. É definido como um espasmo tetânico prolongado dos músculos da mandíbula, com restrição e abertura normal da boca, muito conhecido como mandíbula trancada, o trismo, tá? Embora a dor da injeção seja com uma complicação mais comum, né, a pessoa ficar com a região dolorida, o trismo pode tornar-se um problema mais crônico e complicado de se tratar. E agora a gente vai ver por que ele acontece. Edema cirúrgico após o bloqueio nervoso do tratamento dentário. Normalmente, pessoal, o trismo ele ocorre porque a gente acerta um músculo com a nossa anestesia. Esse músculo aqui, o pterigóide medial. A gente tem o pterigóide lateral, né, que puxa a cabeça da mandíbula para frente, e tem o pterigóide medial. O que acontece? Ele está do lado de dentro, né, do ramo aqui. Você pode ver que foi cortado o ramo da mandíbula e esse músculo está para o lado de dentro. Então, na hora que a gente entra com a nossa agulha aqui, a gente tem que tomar cuidado para não atingir essa musculatura. Porque se a gente atinge ele, né, lá na sua porção mais posterior, a gente pode causar esse trismo. Pode ser penetrado com agulha durante anestesia local para bloqueio do nervo alveolar inferior. O fator etiológico do trismo é o traumatismo do músculo e dos vasos sanguíneos na fossa infratemporal. Temporal e infratemporal, justamente nessa região aqui, tá? Está associado a injeções dentárias de anestésicos locais. Foi demonstrado que os anestésicos locais possuem propriedades miotóxicas, né, aos músculos esqueléticos. Injeções de soluções anestésicas locais via intramuscular ou supramuscular levam a uma necrose rapidamente progressiva das fibras musculares. Ou seja, o nosso anestésico ele é tóxico para os músculos. Se ele for depositado diretamente no músculo, há uma degradação dessas fibras nervosas, dessas fibras musculares. Isso vai fazer com que o nosso músculo não funcione de uma forma completa, né? Ele vai sofrer um tetanismo, ele vai sofrer uma diminuição do movimento. E é justamente isso que vai fazer com que o nosso paciente não consiga abrir a boca. A prevenção, né? Devemos utilizar agulhas estéreis, descartáveis, cuidar para manusear adequadamente os tubetes, usar técnicas assépticas, praticar técnicas atraumáticas de introdução da injeção e evitar injeções repetidas, múltiplas, introdução de agulhas na mesma área. Usar volumes mínimos eficazes de anestésico local. Nem sempre é possível evitar o trismo, mas tomando todas as precauções, a gente pode diminuir a incidência que acontece com a gente. O tratamento paliativo é dor, né, um relaxante muscular, analgésicos, né, aplicação de toalhas úmidas quentes, né, na região. Praticamente todos os casos de trismos relacionados com injeções intraorais, que são tratados como descrito, o paciente relata melhora de 48 a 72 horas. Tá? Se a dor ou a disfunção continuarem após 48 horas, considere a possibilidade de infecção. Deve ser acrescentado antibióticos ao regime do tratamento descrito, mantido durante 7 dias. Então, gente,
O que a gente tem que fazer para evitar pegar essa musculatura que está aqui em cima, né, como a gente mostrou aqui? A gente tem que usar técnicas assertivas, principalmente quando vai fazer a ptérigo-mandibular, né, que é o bloqueio dos dentes posteriores. Tem que fazer uma técnica muito assertiva, usando os pontos técnicos, fazendo com muito cuidado, evitar ficar fazendo repetições de anestesia. Se você faz de forma adequada a anestesia, buscando os pontos adequadamente, né, para fazer o bloqueio tanto do alveolar inferior, do bucal e do lingual, dificilmente você vai precisar ficar fazendo novas punções. E isso vai evitar que esse tipo de coisa aconteça com você. Porque a quantidade de anestésico ali também na região pode interferir, ao ponto de chegar na musculatura. E a infecção, gente, é porque a agulha pode ter contato com a saliva, né? E você faz novas penetrações. No que você faz novas penetrações, você leva bactérias da boca para dentro da região ali, da musculatura, e penetrando a musculatura. E aí você pode ter infecção. Infecção no músculo, ele trava também, ele não funciona direito, tá? E aí você vai ter uma tetania muscular, não vai conseguir fazer, ou ele vai endurecer, né, e não vai conseguir fazer o movimento de contração e relaxamento, ou ele simplesmente não vai responder, porque pode ter lesionado alguma inervação naquela região. Hematoma. O hematoma, muito semelhante ao edema, ao fato de a gente ter feito uma anestesia na região e ter acertado o músculo. O fator etiológico do trismo é o traumatismo dos vasos sanguíneos na fossa infratemporal, no mesmo lugar que a gente tinha falado, fossa infratemporal. Hemorragia é a outra causa de trismo, né? Grandes volumes de sangue extravascular podem produzir irritação tecidual, levando à disfunção muscular enquanto o sangue é lentamente reabsorvido. É uma região que o sangue vai demorar um pouco para sair. E isso vai fazer com que limite a movimentação, vai ter o inchaço ali, né? E isso vai fazer com que esse movimento fique um pouco limitado. Toda introdução da agulha produz uma certa agressão ao tecido. Isso explica porque múltiplas perfurações com agulha estariam correlacionadas a uma maior incidência de trismo pós-injeção. Então, gente, duas coisas são importantes. A primeira a gente já falou lá atrás, que é evitar dar diversas punções, fazer diversas punções de bloqueio, né? Principalmente naquela região que você já sabe que passa a musculatura. A outra coisa, né, é fazer aspiração. Evitar que você pegue vasos ali e você fique aplicando anestésico. Então, assim, você fez a perfuração, faz a aspiração, você vai saber se você está dentro de um vaso ou não. Se você não estiver dentro de um vaso, não vai sair sangue ali, né? Não vai, o seu tubete não vai pintar. Se ele não pintou, beleza, pode terminar de fazer a sua anestesia. Pintou? Tira o tubete, troca, pega um outro e faz a sua anestesia, fazer uma nova punção, tá? Mas evite ficar fazendo diversas punções. Tá pegando anestesia, vai, chega uma hora que você lesiona o nervo. Ou então, pode lesionar o músculo. Infecções agudas de tecidos orais. Superfície cruzal do dente afetado é frequentemente revestida por um tecido gengival denominado opérculo, o qual favorece o acúmulo de alimentos e proliferação bacteriana, crescimento bacteriano microbiano ativo. Além do incômodo, né, causado pelos sinais e sintomas clínicos, né, a pessoa fica com o rosto meio inchado aqui, né, como a gente pode ver. Além do incômodo, né, dos sinais, você pode também ter dor, sangramento, halitose e o trismo como uma das causas. Um dos sintomas. Há risco de resultar complicações devido à disseminação da infecção. Aqui, gente, a infecção ela tá cobrindo, né, todos os tecidos. A infecção está se espalhando pelos tecidos do rosto. E isso vai fazer com que musculatura, a articulação em si, responda de forma anômala. Quando isso aqui acontece, a pessoa normalmente tem uma dificuldade muito grande de abrir a boca. E em algumas situações mais graves, os novos linfáticos adjacentes podem aumentar de tamanho, acarretando então no trismo mandibular, como a gente está mostrando aqui, né? Se tem um infartamento ganglionar, que é tão grande que fica muito dolorida a região, e a pessoa não consegue abrir a boca por limitação de dor mesmo, né? Dói bastante. Então, a infecção aguda também é uma situação em que você pode ter trismo. Nesses casos, o que você deve fazer? Observe, isso aí é uma infecção. Se tem infecção, tem infartamento ganglionar. Faz a palpação, veja se o paciente sente dor, se você sente os nódulos, né? E aí você tem que entrar com medicação,
normalmente, vai ver se tem pontos de flutuação, que de repente você consegue fazer a drenagem, né? Se não tiver, infelizmente tem que passar com medicação. Se tiver, você faz a drenagem, se possível, faz a remoção da causa, né? Do que está causando essa infecção aí. Muitas vezes pode ser pericoronarite, já vi alguns casos de pericoronarite, ou pode ser também infecções dentárias, né? Dente não foi tratado canal, dente que está raízes residuais que a pessoa vai deixando, e isso acaba causando infecções posteriores. Tétano. Gente, o tétano é uma condição perigosa, muito cruel, triste, é uma doença triste. Que, assim, como agente da saúde, a gente tem que estar sempre relembrando. Porque, assim, pode aparecer pra gente. A gente pode ter um caso em que o paciente o paciente tem trismo justamente porque o trismo é um dos sintomas do tétano. O paciente não teve nenhum... normalmente esse tipo de paciente ele não teve nenhuma intervenção na boca, ele não fez nada e mesmo assim ele está apresentando esse trismo. Você pode perguntar, por exemplo, se ele se machucou recentemente, se ele tomou as vacinas que deveria ter tomado, porque muitas vezes o problema está aí, né? Algumas vezes pode ser que o problema esteja aí, tudo bem? Então aqui a gente tem, para passar aqui nós temos o epístono, que é uma violenta contração muscular, né, do tronco, do pescoço, causado pelas toxinas do tétano. O que acontece? Esse bichinho aqui, ele libera toxinas nos músculos, que faz com que os músculos entrem em tetania, ou seja, os músculos se contraiam de forma muito, muito violenta. Existem relatos que os próprios músculos quebraram os ossos da pessoa, né, em alguns casos. Então, assim, esse aqui é o riso sardônico, que é quando a pessoa tem uma contração involuntária das musculaturas e aí dá essa sensação de que está dando risada. É chamado de riso sardônico. Pela Organização Mundial da Saúde, define o tétano como uma doença causada por ação de neurotoxinas liberadas pela bactéria Clostridium tetani. Essa é uma doença caracterizada por espasmos musculares, inicialmente nos músculos da mandíbula. Veja, o primeiro sintoma é justamente os espasmos no músculo da mandíbula e o trismo. Então é importante a gente conhecer. Pode ser que você seja o primeiro a identificar que o paciente tem um problema. Os dois sintomas mais comuns são o trismo e a disfagia, né, causada pela rápida progressão, ou seja, a pessoa se sente cansada, e além do riso sardônico. É importante ouvir o histórico do paciente, observar se ele se machucou, se ele teve algum problema, porque de repente, por exemplo, em São Paulo vive tendo enchente, as pessoas andam no meio da enchente, se corta num caco de vidro, naquela água suja, se não tiver vacinado, uma grande chance de ter tétano. Os estágios iniciais do tétano podem ser confundidos com outros problemas, como abstinência alcoólica, meningite, desordens epiléticas, distonia, ou envenenamento, né, distonia e envenenamento por estricnina. Porém, a progressão da doença é diferente. É importante que o profissional da saúde conheça o problema, pois ele pode ser tratado apesar de sua gravidade. É uma doença muito séria, pode levar a pessoa a óbito, mas tem tratamento. Então, se você fizer o tratamento, passar para o paciente, né, encaminhá-lo para fazer o tratamento, bem provável que ele se salve, tá bom? É importante ressaltar o diagnóstico, feito com observação clínica, exames complementares. Então, o caso de suspeita, o paciente deve ser encaminhado para o hospital, tá bom? Malignidade local. O câncer na cabeça do pescoço inclui tumores malignos, uma variedade de sítios. Você pode ter tumores que alteram os ossos da face, né? Altera a articulação, altera a musculatura, e isso pode causar um trismo. Tá? Isso pode levar ao trismo. O câncer, assim como um tratamento, pode levar a diversas alterações funcionais, entre elas a limitação da abertura da boca ou o trismo. Esta complicação geralmente afeta o hábito da vida diária da pessoa, alimentação e higiene oral. Eu acho que a mais séria é quando é feita por radiação, porque é o tratamento, né? A pessoa tem algum problema, algum câncer na região de cabeça e pescoço, e aí vai precisar fazer o tratamento. Se o tratamento for a radiação for muito próxima da articulação, você pode causar degenerações, né, daquelas células. E aí a pessoa pode ter um trismo por muito, muito tempo, tá? Muito tempo, se não para a vida toda. Aí é uma situação bem complicada, porque dificulta a pessoa comer, dificulta a pessoa viver. O tecido do corpo humano pode responder de diferentes formas à radiação, né, dependendo da interação dos danos e em suas diferentes células.
As células parenquimatosas são células funcionais presentes nos tecidos em diferentes estágios de proliferação. Nos músculos, a renovação muscular é lenta, observando menor grau de radiosensibilidade em relação aos outros tecidos conjuntivos vasculares. A radioterapia na região de cabeça e pescoço pode causar complicações na cavidade oral, afetando glândulas salivares, mucosa oral, dentição, ossos, músculos, mastigação e ATM. De maneira geral, o fator de maior relevância na limitação da dose aplicada à tolerância dos tecidos normais adjacentes. Então, assim, gente, é um tratamento que é feito para matar as células cancerígenas, mas infelizmente ele também afeta as células saudáveis, né? E pode afetar a musculatura, pode afetar a articulação e isso causar um travamento na pessoa. Além também de causar perda da saliva, né? A pessoa às vezes precisa, para se alimentar, vai ter que usar saliva artificial. Então é uma série de debilidades aí que a pessoa pode vir a ter.